Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar desse tal de MrBeast, que pra falar a verdade, eu também não conhecia. Muito provavelmente você deve conhecer, mas se você não conhecia, tudo bem, eu vou dizer mais ou menos quem ele é. Eu só posso dizer que em pouco tempo ele de herói se tornou um vilão, podemos assim dizer. Bom, em suma, apesar de eu não saber quem era, ele é o maior youtuber do mundo. Tem acho que 700 milhões de inscritos, algo assim do tipo. Para aí, antes que eu comece a gravar, olha quem tá aqui com a gente hoje. O seu soluço. E hoje tá frio, ele quer ficar no colo. Olha as patinhas deles, eu não aguento. Bom, enfim, ele mostrava-se ser uma pessoa legal, porém não me parece ser muito legal. Teve vários exposés de toda hora, tá pipocando coisa por aí na internet. Então, muito provavelmente, quando eu conseguir postar esse vídeo aqui, já vai ter surgido coisas novas. E assim, às vezes não dá nem tempo de acompanhar as coisas que estão acontecendo aí pela internet. Mas vou tentar, né, manter a gente aí atualizado. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E já que tá frio, então pega a sua pipoquinha bem quentinha, que o vídeo hoje acho que vai ser longo. MrBeast, o youtuber mais popular do mundo, foi alvo de várias críticas após anunciar um vídeo ter financiado cirurgias de catarata para restaurar a visão de 1000 pessoas. O vídeo já tem então mais de 71 milhões de visualizações e dividiu opiniões, e chegou a ser chamado de exibicionismo da caridade. Além disso, MrBeast também enfrentou processos por não honrar suas obrigações contratuais com a Virtual Dining Concepts, empresa responsável. Peraí, vou pegar minha blusa aqui de lã para cobrir o soluço, e tá tremendo de frio. Então ele não cobriu, né, com a empresa responsável por sua rede de restaurantes, MrBeast Burger, algo assim do tipo. Então, assim, ele faz muitos desafios impressionantes, né, para chamar a atenção da internet, como passar 7 dias enterrado em um caixão, ficou lá supostamente por 7 dias no caixão. E o que teria de errado em fazer essas 1000 cirurgias de catarata para pessoas, né, que não têm condições de pagar, né? Vamos analisar, né? Porque o MrBeast é coroado com o canal com mais inscritos no mundo. O canal de Jimmy Donald ostenta 271 milhões de inscritos, ultrapassando a gravadora indiana T-Series. MrBeast também, como o youtuber mais popular do mundo, conquistou sua fama através dessa combinação de perseverança criativa, espetáculos chamativos, né? Então, assim, foi dessa forma que ele conseguiu conquistar esses milhões de inscritos pelo mundo. Ele, em contagem até 100 mil. Em 2017, MrBeast postou um vídeo no qual contava até 100 mil ao longo de 40 horas, e esse vídeo viralizou, ele rendeu dezenas de milhões de visualizações. Ele também sempre fez sorteios e prêmios, ele focou em espetáculos chamativos, como presentear carros e casas, grandes quantias de dinheiro para participantes. E esses sorteios em prêmios atraíam, então, muitos seguidores, né? E ele usava muito esse contraste entre riqueza e pobreza, e eu vou também chegar nesse ponto, né, de explorar a vulnerabilidade das pessoas, né? Ele sempre explorou temas como pobreza, riqueza, entregando milhares de dólares a pessoas sem teto.
né, através de desafios, né, fazia desafio com essas pessoas, as pessoas aceitavam e ganhavam o dinheiro. Então, assim, olhando assim, você fala, nossa, mas o que que tem de errado? Muita gente gostava dele por causa disso, porque as pessoas, elas aceitavam participar desses desafios, por mais que alguns parecessem até extremos, mas as pessoas estavam ali de acordo, então parecia que tá tudo bem, né? E ele também fazia muito trabalho voltado para a filantropia, realizava ações beneficentes, parece que ainda realiza, não sei exatamente como está a situação, porque como eu falei, tá toda hora pipocando coisa nova, quando esse vídeo for no ar, a história já vai ser diferente, né? Em resumo, o Mister Bates, então, destacou na internet por essa abordagem única, envolvia audiência com generalidade, generosidade, espetáculos memoráveis, né? No seu canal principal, ele fazia muitos desafios épicos, então ele não gostava de coisas pequenas não, ele sempre ia atrás de coisas grandiosas, não era pouca coisa não, né? Então ele ficou conhecido por fazer esses desafios impressionantes, como passar dias enterrado vivo, ficar em ilha deserta, contar até números absurdamente altos, sorteios, prêmios, carro, tudo isso que a gente já viu até agora, o que até aí a gente não vê exatamente onde é que está o erro, né? O que ele está fazendo de errado, que está causando tanta polêmica, que olhando assim, né, todo mundo participa, quem quer, ele fica milionário ganhando tantas milhões de visualizações, pega parte desse dinheiro, faz doação para quem ele quiser, então aparentemente tá tudo bem, tá tudo bom, então vida que segue para todo mundo, só que começaram a pipocar pessoas aí fazendo vários exposeds e essas coisas são bem complicadas. Tem gente falando que ele é uma espécie de Haluca, mas eu acho que ele é muito pior que o Haluca. Se vê bem que se você não sabe quem é o Haluca, que bom para você, que também não é grande coisa. E ele gostava de fazer experimentos sociais, criava vídeos explorando esses temas, né, que deu muito dinheiro para essas pessoas sem teto, essas pessoas que não tinham condições financeiras, ajudava a criar pequenos negócios, não? Então era tudo muito divertido, essa mistura de entretenimento e filantropia, desafios épicos e tudo com essa pitada de generosidade, criatividade. Então tudo isso fez com que ele conquistasse então o maior canal do YouTube. Então assim, o público era muito fã dele e eu não sei em que mundo que eu estava, que eu não conhecia. Acho que eu assim particularmente não sou o tipo de pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Eu não gosto desses tipos de desafios, né? Vamos passar um pouco para frente, né? Que depois teve, né? Não sei quanto tempo que isso foi, já nesse ano, né? A colaboradora dele, a ex-colaboradora dele, Ava Tyson, né, teve mensagens inadequadas com um menor de idade. Quando eu digo inadequadas, pense no pior que você possa pensar, né? Surgiram alegações de que Tyson teria, então, um comportamento inadequado com o menor. Mensagens antigas encontradas em vídeos do YouTube sugeriam que, quando a Ava Tyson tinha 20 anos, ela se comunicou com um menor de 13 anos. Em resposta, Tyson pediu desculpas publicamente e anunciou a saída da equipe de Mister Beats no dia 23 de julho. Tá, ok, vamos pensar assim, o que ele tem a ver com a colaboradora, né? Poderia dizer que ele não tem nada a ver com as ações dela, tal. Porém, parece que ele sabia dessa situação e demorou muito para vir a público dizer alguma coisa, para falar, enfim. Então ele emitiu uma declaração na qual expressou seu desagrado pelas acusações que Tyson havia sido afastado da empresa. Nos últimos dias ele tomou conhecimento então das graves alegações ao comportamento de Ava Tyson e disse que estava profundamente descontente com isso e que não apoia tais atos, né? E em um post na conta no X, né, no
Pra mim não é X, é Twitter, né? X nunca vai me descer esse nome. Ele também expressou sua repulsa com relação às alegações contra Tyson. Segundo ele, foram contratados investigadores independentes para analisar o caso mais detalhadamente. A intenção é compreender melhor o que aconteceu exatamente. Então, isso assim, digamos que é a pontinha do iceberg. Vamos avançar porque isso teoricamente não envolveria tanto ele quanto o que a gente vai ver daqui. E também começaram a surgir o quê? Pessoas que participaram, né, de antigos programas, ex-funcionários, falando que seu programa na Amazon Prime enfrentou críticas sobre condições de trabalho no set na filmagem de Las Vegas. O programa de MrBeast é acusado então de condições de filmagens inseguras, né? E aí que acontece? Teve um participante que veio a público e contou coisas horríveis que acontecia quando ele ficou confinado, então que seria então 100 dias numa casa branca, toda branca, né? E ele teve privação de sono. Não seria assim, ele teria que ficar 100 dias e ganharia $10.000 por dia. Só que no final não precisaria ser 100 dias, né? Um mês já bastava, né? Aí você pensa assim, nossa, mas tá legal, a pessoa ela tá de acordo, ela assina contrato, ela sabe o que tá acontecendo. Porém, ele sempre escolhe pessoas que estão vulneráveis, né? Pessoas que estão passando por muita necessidade, né? E acaba também fazendo um jogo psicológico nessa pessoa. Então, a pessoa ela acaba ficando tentada. Eu vou dizer a verdade, quando eu vi a coisa, falei, nossa, até eu seria tentada a participar de um negócio desse, que a situação tá tão feia, que se falasse assim, vou te dar $10.000 por cada dia que você conseguir ficar lá, gente, eu topava. E acredito que muita gente topava, só que as condições eram muito desumanas. Tão desumanas que chega a ser considerado crime de guerra, uma coisa assim que tá pipocando por aí no ar, eu não entendi direito, mas parece que nem em situação de guerra você poderia fazer isso com prisioneiros de guerra, né? Teria um julgamento de gênero, enfim, não pode acontecer isso. Isso é desumano, fere os direitos humanos, tal, e não poderia, né? Também com relação à gravação ali na Amazon Prime, né, muitos disseram que eles não recebiam alimentação adequada, cuidados médicos durante as filmagens, né, que ocorreram em Nevada, já é outra situação, né. Alguns competidores sofriam ferimentos devido aos desafios físicos, então isso aí já é outro desafio, quer dizer, ele fazia vários desafios, então as pessoas passavam por muitas coisas, né, e o evento supostamente filmado pelo canal do MrBeast, ele escolheria participantes, mas não é bem exatamente isso que acontecia. Nos seus contratos para o espetáculo, os candidatos eles eram obrigados a assinar um termo que incluía a frase: eu entendo que tais atividades podem causar a morte. Falei a palavra que o YouTube odeia. Doenças ou ferimentos corporais graves, incluindo, mas não se limitando a exaustão, desidratação, esforço excessivo, queimaduras e insolação. Um competidor disse que viu pessoas saindo da arena de competição em macas, embora nenhum ferimento grave tenha sido relatado. Outro competidor foi chamado de volta para os tempos, observando pessoas vomitando e parecendo desmaiar. Houve várias pessoas hospitalizadas por ferimentos, né? Então, assim, foi um caos ali a gravação desse programa da Amazon Prime, né? Já é outro caso, não é o do funcionário aqui. É que esse do funcionário veio ao ar, acho que hoje, quando eu tô gravando, então, assim, tô misturando muita coisa, porque é muita informação aí, me desculpe. De novo, aí falando desse da Amazon Prime, dessas gravações, alguns participantes também reclamaram que a comida que recebiam eram apenas 2 refeições e não levava em conta restrições alimentares e alergias. Mas um representante do MrBeast alegou as alegações, dizendo ao jornal que 3 refeições eram fornecidas por dia.
também haviam várias opções para atender às necessidades alimentares. Alguns concorrentes alegam que seus medicamentos que entregaram aos organizadores do evento antes da competição não foram distribuídos a eles no tempo certo. Então, pessoas que tomavam medicamento contínuo por algum outro motivo, elas entregavam essa medicação à equipe e depois não recebia essa medicação, ficava lá, né? E outros disseram que esperavam horas ou até dias para receber roupas íntimas, limpas, que eles forneceram à equipe de produção conforme as instruções. Então, até as roupas íntimas que eles entregaram antes de entrar no programa, lhes eram negadas. Então, eles ficavam dias com aquela roupa exalando odores. Então, que situação desagradável. Além disso, os participantes disseram que se sentiram enganados ao entrar na competição, pois pensaram que eram apenas 1.000 pessoas competindo um prêmio de 5 milhões do programa, em vez de 2.000 concorrentes que estavam no evento de julho. No entanto, o evento preliminar foi usado para selecionar os 1.000 concorrentes. Então, imagina só, você já entra lá achando que você está concorrendo a esses 5 milhões de dólares. Que são 1.000 pessoas concorrendo a 5 milhões de dólares. Quando, na verdade, tinham 2.000 pessoas concorrendo para ser uma das 1.000 pessoas que vão concorrer ao prêmio de 5 milhões de dólares. Então, olha a loucura e olha quanta gente envolvida nisso, né? Então, agora você imagina como foi complicado, né? Incluir 2.000 participantes, né? E houve esse evento todos, condições climáticas extremas, ou problemas logísticos, problemas de comunicação inesperados. Então, sim, nada disso foi dando certo. Então, esse programa da Amazon não foi dando certo, né? Aí, passado todo esse primeiro evento, né, os 1.000 participantes que passaram pelos eventos preliminares em julho, sem ser eliminados, agora estão se preparando para o próximo evento já em Toronto. Um competidor disse que, embora estivesse nervosa sobre sua segurança, ela ainda tinha planos de continuar para a próxima fase e vários dos competidores restantes pareciam despreocupados com a experiência no estádio, de acordo com capturas de tela de um bate-papo do grupo revisado pelo jornal. O Mr. Beats também abordou a linguagem inapropriada que ele usou no início da sua carreira online, em meio a uma controvérsia em torno das alegações de comentários racistas anteriores. Então, ele também está envolvido com racismos e homofobia. E quando Jimmy era adolescente, ele agia como muitas crianças e usava a linguagem inapropriada enquanto tentava ser engraçado. E escreveu, então, um porta-voz dele, né, em uma declaração na época. Ao longo dos anos, ele se desculpou repetidamente e aprendeu a aumentar a sua influência. Traz contigo uma responsabilidade maior de ser mais consciente e mais sensível ao poder da linguagem, né? Sempre que aqui surge um exposé, as pessoas gostam de fuçar no passado, né? E o passado dele é também recheado de comentários racistas, de comentários homofóbicos, né? E teve uma situação de racismo também no programa dele, porque teve um funcionário lá que era negro, pai de família, mais velho, que recebia menos do que um funcionário jovem, branco. E eu não lembro exatamente que rolo que teve ali, ele ganhava menos e no final acabou até sendo mandado embora e ficou muito triste, porque ele sustentava a família ali naquele trabalho, porque assim, as pessoas, funcionários até começaram a ver alguns absurdos que aconteciam nos bastidores do programa, as fakes que ele fazia muita fake, então muita coisa do programa era muita fake. E eles viam, né, muitos funcionários viam, mas eles ficavam quietos porque assim, mesmo que estava ganhando menos do que merecia ganhar, estava ganhando. Então, assim, para ele estava assim, eu vou ficar quieto, tá tudo bem, tá tudo bom, né? E para piorar, gente, em 2017 ele teria respondido um comentário de um espectador sobre vender pessoas negras por dinheiro, escrevendo de acordo, ele escreveu assim, o máximo que eu pagaria seria 300. Gente, ai,
Foi 2017, não faz tanto tempo assim pra ele dizer que ele era tão moleque, né? Não é possível. E também em seus primeiros vídeos, onde ele tentava ser um gamer no streamer usado, ele dizia coisas horríveis e desagradáveis, né? E ele diz assim, eu não sabia disso, eu não tinha ideia de que a história estava ali. Então, assim, é aquela história, né? Tá, ele dizia essas coisas no início da carreira, mas com o tempo foi mostrando quem ele realmente é. Em outro clipe, ele sugeriu que faria com o rapper Brad, não sei o nome dele, gente. Só que o problema não é o que ele faria com fulano de tal. O problema é que na época esse rapaz, esse menino tinha apenas 14 anos. Então, parece que naquela época ele meio que provocava as pessoas nesse sentido. Os feitos bons. Agora eu vou trazer aqui um vídeo que eu acabei de ver pelo YouTube, mas eu não vou rodar ele todo, senão o nosso vídeo também vai ficar muito comprido. Vou pôr o link na descrição. Esse vídeo aqui tem 16 minutos, mas eu já assisti um vídeo que tinha mais de 2 horas, na verdade. Enquanto eu fiquei fazendo as coisas, eu fiquei ouvindo, então não dá pra falar tudo. Caso MrBeast, coisa que é necessária para as atualizações que eu vou ouvindo e vou comentando algumas coisas que eu fiquei sabendo. Aqui é o canal do Gabi e vou pôr o link na descrição. Não consigo fazer um react como grandes youtubers fazem com o computador, então vai ser assim, tá? Depois do primeiro vídeo, eu trabalhei para o MrBeast. Ele é uma fraude que pegou mais de 10 milhões de visualizações. Temos este que está sendo muito Chris Tyson, que ficava a parte da onde temos acusações de ex-funcionários falando que o MrBeast sabia de toda essa problemática que Chris tinha com menores. Inclusive, tivemos mensagens de um servidor no Discord mostrando que o próprio MrBeast chegou a ter conversinha inapropriada com menores. Mas então, acontece que o Dogpack trouxe o Jake, outro ex-funcionário, para relatar alguns problemas que ele teve trabalhando para o MrBeast. Onde uma dessas coisas foi o Jake aqui apontar para outra pessoa da equipe do MrBeast, além da Chris, que também tinha essa coisa de ficar de safadeza pra cima de criança. E complicado, não só isso, o cara tem um registro como criminoso sexual. Ah lá, eu peguei essa matéria aqui pra gente ver. Quem era supostamente conhecido como Delaware na equipe do MrBeast? Delaware, no caso, era o apelido do cara, olha só. Jake disse... eu vou pôr o link na descrição, vocês assistem lá, porque eu não consigo fazer tela dividida aqui, como... menores de idade, e eles sabiam disso. Ele estava trabalhando no canal que tem menores de idade entrando e saindo, e é direcionado apenas para menores de idade. Então, né, eu que não ia querer um cara com uma acusação bizarra trabalhando comigo. Ainda mais se eu trabalhasse com criança. O que deixaria pra gente duas opções. A primeira é que o MrBeast sabia, o que gera toda a problemática de por que trabalhar com esse cara. Já a segunda é que o MrBeast não sabia, o que cria o problema de como assim ele contrata gente pra lidar com pessoas, muitas vezes crianças, e não checa o básico antes. Tipo o fato do cara ser registrado na polícia como um pedo e alerta de spoiler, o MrBeast sabia sim, tá? Mas antes da gente chegar nisso, vamos continuar aqui com as aulas do Jake. Para aqueles que estão se perguntando o porquê do nome Delaware, pra quem não sabe... Eu vou pular essa parte que eu vou pegar ali quero falar desse funcionário com o Pedro. Aí você assiste lá no vídeo original. Vou pegar a parte do outro Jake, o que está sendo entrevistado do quarto branco que ele ficou muito tempo. Esse cara sofreu trabalhando para o MrBeast, então eu vou resumir aqui. Esse ex-funcionário que está sendo entrevistado pelo Dogpack, o Jake aqui, fala que ele viu como foi a mudança no MrBeast, onde ele pegou a época desde o final, onde os vídeos eram mais simples, até o início de quando vieram essas produções que a gente vê agora. Assim, teve uma primeira tentativa de vídeo que nunca foi postada, onde esse ex-funcionário foi chamado para participar. Nesse primeiro vídeo ele ia ganhar $10 mil para cada dia que o cara ficasse preso nesse treco, onde seriam 30 dias de gravação para um vídeo de 100 dias preso. Então, né, eu sinto muito pra quem acreditava em MrBeast, mas acontece que esse ex-funcionário teve alguns problemas lá, tipo ele ter sido colocado em uma sala recém-pintada com um cheiro extremamente forte de tinta, teve a questão das luzes não serem apagadas nunca e a falta de um relógio, onde ele chegou a implorar que apagassem a luz, mas não apagaram para não estragar a time-lapse.
que levou as pessoas a falarem que o MrBeast cometeu um crime de guerra, onde ele colocou o cara em uma condição desumana e fez uma coisa que não é permitida de fazer nem com criminosos. Assim, eu acho que deram uma exagerada aqui, tá? Crime de guerra é demais. Mas temos vários pontos a serem levados em conta. Quer dizer, era um desafio e o cara escolheu estar lá, né? Mas, ao mesmo tempo, a coisa dos 100 dias já era... Então, essa questão do cara escolher estar lá, no começo até concordo. Como eu até mesmo disse, até eu aceitaria. Se eu recebesse uma proposta dessas, vocês acham que eu ia pensar? Eu não ia pensar, falar, poxa, $10.000 por dia. $10.000, R$ 50.000 por dia. Fala a verdade, você não aceitaria? Muita gente aqui, eu tenho certeza que aceitaria. Mas depois que você tá ali dentro, que você sente na pele as condições desumanas, você vai querer sair. E cada vez que ele queria sair, ele era manipulado, assim, não no sentido, força, resiste, não. Era, o cara se sentia culpado por querer sair, porque ia atrapalhar a gravação do vídeo. E olha... E tem o fato de que ele precisava do dinheiro, e tem o fato que ele está pagando faculdade, e ele precisava. Então, houve muita manipulação. E eu acho que nesses casos, né, você acaba pegando pessoas que são vulneráveis financeiramente, e pelo fato dessas pessoas estarem já numa situação mais vulnerável, ela acaba também sendo mentalmente mais vulnerável, porque a pessoa ela já está numa situação de desespero. Então, eu acho que há também... Ai, soluço. Ela linda. Há também essa questão da vulnerabilidade social e da vulnerabilidade psicológica dessas pessoas. E isso também não pode ficar apagado. Mesmo? Então, qual seria o propósito de manter as luzes acesas o tempo todo? Pra que fazer uma coisa de verdade e outra coisa? E detalhe que ele tá com uma roupa de presidiário, que eu acho também desnecessário, né? Afinal de contas, se ele tá lá voluntário, ele não é um presidiário. Então, muitas coisas ali mexem com o psicológico. Você estar 24 horas numa luz branca, num quarto branco, ele não tinha mais noção de dia e noite, porque nunca se apagava a luz, ele não tinha um relógio, então ele não tinha mais noção de tempo. Gente, você acha que a pessoa dessa tá no psicológico bom? Você acha, o psicólogo dessa pessoa, meu, não, é covardia dizer que a pessoa tá lá porque quer, porque o psicológico dessa pessoa meio que já era, tá? Então, a saúde mental vai pro brejo. E dependendo, algumas pessoas aguentariam mais, outras pessoas aguentariam menos, mas o real é que todo mundo sairia abalado numa situação dessa. Né? Além de que era aquela coisa, né? O dinheiro tava ali ao alcance dele, é óbvio que o olho brilhou e ele fez mais do que conseguia. E teve aquela coisa que deixa a gente com aquela pulguinha atrás da orelha de caramba, que isso? Acontece que quando o cara percebeu que aquilo não era pra ele, que não ia dar pra ninguém, acho que ninguém ia aguentar. O MrBeast ficou tentando incentivar ele a ficar, a ser forte e os caramba. Não era uma coisa tipo, vai lá, você vai conseguir, você vai mudar de vida. Não é. O ex-funcionário do MrBeast era uma vibe mais tipo, fica aí, a gente já gastou muito dinheiro aqui, a gente precisa desse conteúdo pra postar. Basicamente, pelo jeito ele se sentiu como se ele não fosse um ser humano ali colocado em uma situação desumana. Pra ele, era como se olhassem pra ele como mais um simples conteúdo sendo feito. Ao menos, eu acho que o cara não imaginava que gravar um vídeo pro MrBeast ia acabar virando um trauma pra ele. Não é à toa que ele chorou enquanto eu falava sobre. Sim, eu senti muita verdade na fala. Eu choraria muito. Muito menos que isso, eu choraria horrores. Agora, a parte dos games, a equipe tentando esconder tudo, houve muita manipulação de dados, né, no YouTube dele, então assim, não era tudo aquilo que mostrava ser, então, muita maquiagem, né, muito manipulação para o público acreditar que tudo aquilo era aquilo que ele mostrava, que era maravilhoso, mas não era. Vídeos de anos atrás sendo cortados, tipo alguns vídeos onde aquele pôster Pedro da Cris aparece. Outra coisa foram alguns vídeos não listados de um canal secundário do MrBeast que a ex-namorada também apareceu recentemente para falar algumas coisas também bem complicadas. Não tem a intenção de menosprezar.
ela tá querendo hypar em cima. E é aquela coisa, antes eu conseguia ver uma luz no final do túnel do MrBeast se pronunciando ou coisa parecida. Só que por mais que tudo isso esteja num nível absurdo, não chegou nem 30% do público dele. Tipo, deve ter umas 20, 30 milhões de pessoas que estão sabendo do que tá acontecendo. Isso, enquanto cada vídeo dele pega mais de 100 milhões de visualizações, é muito mais fácil pra eles. Então, resumindo, o cara vai continuar lutando muito no YouTube, porque o YouTube paga muito mal para quem é pobre, para quem tá aqui recebendo pouco, mas para esses canais megalomaníacos, nesses canais super gigantescos, meu, olha, é um absurdo. Parece que um vídeo simplesinho assim dá mais de 50 mil dólares em um dia. Então é muito dinheiro que esses caras ganham. Então ele vai continuar monetizando, ele vai continuar ganhando dinheiro. E não era muito fácil para as pessoas virem a público falar, porque ele era uma pessoa poderosa. Então, mais do que dinheiro, ele tem poder, e poder de persuasão, e poder mesmo, né? Bom, se você for funcionário, se você for ex-participante, você abrir a boca para falar coisas, né, cabeças vão rolar. Então, é muito complicado. Então, assim, é o que eu sempre digo. Eu não gosto de pessoas heróicas demais, pessoas perfeitas demais, pessoas que é demais. Eu sempre vejo com o pé atrás. Eu nunca gostei desses tipos de desafio. Eu sou aquela pessoa que não gosta de Jackass, esses tipos de programa, Pânico na TV, sabe? Esse tipo de exploração. E não sou hipócrita de dizer, se por dinheiro você não faria isso, mas é claro que eu faria, todo mundo faria. Mas é justamente isso, porque eu tenho essa noção de que, pela vulnerabilidade social e psicológica, pela necessidade, a gente acaba topando coisas que podem ferir as pessoas de várias formas, né? Também teve várias denúncias de assédio, teve aqueles negócios de 100 contra 100, eram 100 meninas contra 100 meninos, e as meninas estavam sofrendo assédio lá, e enfim, nada se fazia para defendê-las. E isso aqui, tudo que eu tô falando é só, como eu falei, a pontinha do iceberg. Tem muita coisa. Então, assim, por mais que ele tenha feito muitas coisas boas, pior que ele fez, de fato, tá vendo que ele fez muitas coisas assim em vários países. Parece que até aqui no Brasil ele trouxe umas coisas de boa aí, mas aí é aquela história. A que preço, né? Então, assim, ele maqueia, né, essa situação toda, manipula todo o mundo, né, a favor dele. Como aqui no vídeo do Gabi falou, o que? 20% do público dele deve estar sabendo disso? E desses 20%, 10% deve estar do lado dele? Os outros 10% não, porque divide, esse tipo de coisa divide a opinião. Então você acha que uma pessoa dessa vai à falência, vai ser cancelada? Não, não vai acontecer nada. Não acredito que vá. Oh meu Deus, esse cachorro aqui é muito carente. Vocês já viram o pincher de câncer? Esse aqui é o pincher canceriano, gente, muito fofo. Então, assim, nada vai acontecer. E é só mais nada de novo debaixo do sol. E mais um alerta para nós mesmos, que às vezes a gente pensa assim, nossa, o que eu não faria por dinheiro, eu acho que eu faria. Mas até que ponto a gente pode colocar a nossa vida em risco, né? Bolhas nos pés, insolação, desidratação. E lembrando que por mais que até exista contrato falando que você pode correr risco de vida, tal, não tem contrato que garanta isso não. Nenhuma empresa pode fazer isso com você, mesmo que você assine, que está concordando, não pode. Então, ele ainda pode sim sofrer um processo que no máximo ele vai pagar a indenização para essas pessoas que processarem ele, mas vai ser o que do bolso dele? Nada. Para ele vai ser só mais uma esmolinha. Ele vai continuar monetizando em cima disso. Então, é aquele que adianta tudo isso. Eu acho que adianta pra gente ver, né, as pessoas como elas são, mas a gente tem que ficar esperto por nós mesmos. Só isso, não tem muito o que dizer, não. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Me dizemos. Olha só, eu sou youtuber pobre das pobres. Eu tenho um negócio aqui que se esticar o pé, cai tudo. Não tenho equipe, não tenho produção, não tenho nada. Aqui é só eu. Então, assim, vocês fazem o favor de tornar pessoas tão, assim, milionárias. Ajuda as pessoas mais pobres também, gente. Ajude os canais pequenos, se inscreve nos canais pequenos, assiste os vídeos dos canais pequenos.
Vai, compartilha, gente, não custa nada, a gente aqui não tem essa qualidade toda que eles têm, mas como é que a gente vai melhorar a qualidade se a gente não ganha tanto, né? É isso, né? Todo dia a gente vê gente viralizando na internet por motivos bestas e a gente segue aqui na luta, né? Tentando ganhar honestamente, sem estar causando ferimento a ninguém, sem estar fazendo fofoca igual as páginas de fofoca fazem, colocando a vida de pessoas em risco, fazendo com que as pessoas queiram, né, tirar a própria vida. Então a gente tá aqui, trabalhando honestamente, ganhando assim a passos de formiguinha, né, esperando que um dia reconheçam a gente, né. Eu acho que não. Não sei. Ajuda é, pô. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários sugestão de vídeo que você quer ver aqui no canal, enfim, etc. Essas coisas que você já sabe. Também se você quer date ruim, manda aqui, põe lá no e-mail e é isso. Tchau!